O dia de jejum e oração pela superação da pandemia surgiu após uma parceria entre a Igreja Católica e o Conselho de Ministros Evangélicos. O bispo Dom Carlos José de Oliveira e também o pastor Valdir Silvério dos Reis reforçaram a importância dessa união e contam com a participação dos fiéis nesse momento que entra para a história da Diocese de Apucarana. Afinal, todos nós clamamos, queremos o fim dessa pandemia. O bispo Dom Carlos José de Oliveira e o pastor Valdir Silvério dos Reis reforçaram a importância da união e da oração e pediram a participação dos fiéis neste momento que entra para a história da Diocese de Apucarana. Um dia de jejum e oração pela superação da pandemia. Exatamente, é maravilha, como você disse, como é bom os irmãos estarem juntos, já diz a Escritura. E esse é um tempo propício, necessário, para que evangélicos e católicos, de mãos dadas, mesmo que o protocolo não permita nos dar as mãos, mas é o sentido espiritual, para clamarmos ao Senhor pelo fim desta pandemia, independente de ser católico ou de ser evangélico. Mas dobrarmos nossos joelhos, quer dizer, entrar em oração, jejuar e pedir ao bom Deus a superação desta pandemia. É um momento de união, não só das igrejas, mas de toda a população, né, bispo? Exatamente, e aí o convite, mesmo você que não seja cristão, católico, evangélico, se quiser se unir a nós, neste dia 17, diante de nós temos um mal muito grande, a pandemia. Vamos nos unir na oração, no jejum, para suplicar o fim, a superação deste momento. Então, é sem dúvida um momento de comunhão e de união. Cada congregação, denominação tem a sua prática, a sua tradição de jejum, não é? E cada um deve seguir. Para nós, Igreja Católica, o jejum consiste em tomarmos uma refeição, por exemplo, o almoço, e um modesto almoço, não é? E depois renunciarmos ao jantar, aos lanches durante o dia. Então, como Igreja Católica, é um pouco de café, uma breve refeição pela manhã e depois ou o almoço ou o jantar. E lógico, crianças não estão obrigadas ao jejum, nem os doentes, nem aqueles que têm dificuldade. Como Igreja Católica, nós aconselhamos, quem não pode fazer o jejum, faça uma obra de caridade. E também aconselhamos, aquilo que você renuncia de refeição, transforme em uma oferta para os irmãos mais necessitados. Mas o importante, então, responder a sua pergunta, essa orientação para nós católicos, mas cada um deve fazer o jejum de acordo com a sua denominação, de acordo com o seu pastor. Sim, todas as nossas igrejas estarão abertas para um momento de oração, continuando esse tempo também de advento para nós católicos e pedindo a misericórdia do Senhor. E é importante, você pode rezar na igreja, mas você também pode rezar em casa, não é? O importante é que nesse dia estejamos em oração. Quem trabalha pode rezar indo para o trabalho, voltando, encontrando um momento para a oração. Uma semana praticamente antes do Natal. Coincidentemente, a data foi escolhida pelo pastor Valdir, a quem agradecemos, e por coincidência ou providência, uma semana antes do Natal. Pastor, fala um pouco então desse momento, dessa união entre a Igreja Católica e a Evangélica, a importância desse dia. Eu acho que é uma quebra de barreira, uma quebra de
de protocolo, quebra de muralha, eu acho que é tudo isso aí, né? Porque sempre a gente pensa isso, mas quando você está ligado a uma entidade, que várias pessoas estão junto com a gente, as cabeças não pensam iguais. Mas quando se trata de um assunto tão sério como esse é o momento da gente esquecer as diferenças religiosas, esquecer alguns dogmas nossos, locais, né? E a gente unir com um objetivo único, né? Que nessa hora, porque na verdade a Covid, quando ela vem, a doença vem, ela não só atinge católicos, evangélicos, espírita, rico, pobre, ela atinge todo mundo. Então ninguém é melhor do que ninguém num momento desse aqui. Então por que não nos unirmos? Quando Dom Carlos me convidou para falar sobre o plano que ele tinha, que nas suas orações Deus tocou no coração dele, ele achou por bem compartilhar isso comigo, e assim eu compartilhei com o meu grupo, né, da executiva do nosso SEMEAR de Apucarana, e todo mundo abraçou a causa. Então eu creio que quando a Bíblia diz assim, quando 2 ou 3 concordam a respeito de alguma coisa aqui na terra, será feito no céu. Então nós estamos de acordo com aquilo que nós vamos fazer. Então eu creio que é uma bênção isso para a nossa cidade, e isso pode ser modelo não só até para o Brasil, porque não é uma coisa muito simples isso, né? Não é fácil as pessoas romper os seus costumes para poder unir com o outro em prol de um objetivo. Então eu creio que é uma grande conquista para a nossa cidade, Apucarana, esse acontecimento. Na nossa executiva nós vamos dar liberdade para eles, como eles querem fazer. Se eles querem reunir na igreja para ter um momento de oração, de jejum e oração, eles vão ser na igreja. Se eles acharem que pode divulgar isso para que as pessoas dentro das suas casas tenham esse tempo de oração e jejum, tudo é válido, né? O que nós não queremos é deixar que o dia passe sem que ninguém envolva, que ninguém se curve diante de Deus, clamando a Deus para amenizar a dor das pessoas e também a cura das pessoas que estão internadas e as pessoas que estão em casa. Esse é o nosso objetivo. Participe você também, é no dia 17 de dezembro, uma semana antes do Natal. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para ficar por dentro do que acontece em toda a Diocese de Apucarana. DATV, o canal oficial da Diocese.